Não, não. Mas eu fico feliz de apresentá-los. Afinal de contas, vocês estão com muitos projetos ao mesmo tempo. É importante o pessoal estar participando. Janaína, tudo bem? Ótimo. Bom dia. Gente, como nos outros eventos, vamos dar uns 5 minutos aí, e aí a gente inicia, tá? Bom dia. Bom dia, tudo bom, Samir? Bom dia. O André, hoje nós tínhamos combinado 30 minutos da sua apresentação, se você quiser passar um pouquinho, sem problema, e depois a gente entra no debate. Nós até aumentamos, pichamos aí o horário dessas reuniões para 9h30, justamente para, né, a partir de 9 horas as pessoas têm a opção de saírem, mas para a gente ter condições de ter mais debate, tá? E eu gostaria que você se apresentasse no começo também, tanto a você quanto um pouquinho de histórico também do City Senai, né? Isso é importante. Sem problema, Renato. Professor Xavier. Olá. Oi, Fernando. Tudo bom? Tudo bem, Renato. André. Tudo bem, Fernando? André, nós estivemos juntos lá em BH, né, André? Sim. Num painel da Embaixada da Austrália, correto? Isso. Tivemos aqui e você nos deu a honra da sua visita, Fernando. Rapaz. Professor Luiz Gonzaga também está presente aí. Nossa. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Gonzaga. Qual é o seu nome de guerra? Gonzaga. Eu tenho nome 3 possibilidades, guerra. mas a do meio é que minha mãe me chamava. Então... Rapaz, nome de guerra é bom. O meu... Isso daí do fundo do baú. Nome de guerra. Para a gente aqui em BH e no Magbras é o Nobre Marechal. Bom dia, eu sou Cristina, da sede da Secretaria de Desenvolvimento. Trabalho na área de mineração lá com Maria Eugênia e Pedro. Bem-vindo, Cristina. Cristina, deixa, por favor, seus dados de contato, tá? No bate-papo. No chat? Ok. A todos, né? Quem não tiver deixado, é mais para a gente ir expandindo tanto a opção do WhatsApp, mas também a lista do Teams, né? E todos se sintam à vontade para me contactar com alguma demanda específica. Ok. Cadê o Erwin, Renato? O Erwin deve estar chegando aí, mas eu acho que o pessoal anda ficando muito ansioso com esses inícios, né, de evento, então não vão espichar demais o começo, não, tá? Não, claro. Ô, Janaína, fica tranquila que hoje não tem nenhuma mala por aqui perto, tá? Eu estou sempre a postos pro que precisar, professor. Prazer em vê-la. Prazer é todo meu. Bem, pessoal, além do debate com o próprio André, depois da fala dele, quem quiser colocar alguma consideração, né, notícia que seja relevante aqui para a reunião, fiquem à vontade. Okay? Bom dia, Renato. Bom dia a todos aqui. Bom dia, você estava sendo aguardado. O pessoal fazendo não começa enquanto o Hermes não chegar. Obrigado. Você viu o Modelo me deu um susto falando que tinha reunião 4 horas, eu falei, mas não tem nada anotado aqui. É amanhã, às 4h30, que é o MIB, né? É hoje, né? Hoje é quarta-feira, é verdade. É hoje mesmo. Hoje, Erwin. É hoje, é verdade. Esqueci que já estava na quarta aqui. E é uma reunião até importante, né? Em discussão aí dos
dos pilares, né? Isso vai ser interessante. Né? Vamos ver. O Henry vai estar com a gente lá falando um pouco da sustentabilidade, se ela é uma força nossa realmente, né? E se a gente vai usar isso de uma forma clara e perante a todo esse mundo aí que tem que se urbanizar, nós já estamos na frente, né? Como que a gente usa isso como vantagem competitiva também, né? Tá demorando. Um diferencial, né? Tá demorando, hoje, viu? só para avisar aí, hoje à tarde, eu vou mandar depois um link. Hoje à tarde, 14 horas, eu vou fazer uma palestra lá na Cátedra Otávio Frias, né, lá da Folha. Eu mando para vocês, vai ser 14 horas, falar sobre minerais críticos em geral, né? Pô, que legal. Então, eu vou dar um link, é de 14 até... Manda o link para nós, André. Eu vou lá, parece que é no YouTube mesmo, mas eu vou verificar, mando. Vai ser sobre minerais críticos, né? Essa cátedra existe há 3 anos, do falecido diretor, né? Otávio Frias Filho. Ele criou uma cátedra e, durante cada 2 anos, tem um curador. Então, no ano passado, tem o professor diretor do Instituto de Matemática, e ele é o curador da reunião. Tem mais 2 jornalistas que ficam falando. Eu nunca assisti, não, né? Mas agora chegou a minha vez de estar lá exposto, né? Então, eu vou procurar popularizar os minerais críticos, né? A maioria é uma cátedra mais voltada para comunicação, ciências humanas, ciências políticas. Então, eu não posso entrar em detalhes, mas vou procurar ser o mais pedagógico que eu possa, né, para o pessoal entenda o que é, né, o tema, né, e tem suas sutilezas, né, porque não é a parte técnica, a parte da política, a soberania, tudo isso está no meio, né. Legal. Você poderia fazer a abertura rapidinho e depois o André assume, também se apresentando inicialmente, né? Depois continua com a apresentação, ok, André? Obrigado, Renato, por me permitir fazer isso. Eu acredito que você é o organizador de tudo isso daqui. Graças a Deus temos uma pessoa aí que entendeu exatamente o propósito do MIB, né, Renato? Margarete também, a que lidera todos nós aqui. Eu me sinto até mal falando em nome de tanta gente que tem mais mérito que eu de fazer essa abertura, mas só relatando, né, um pouco nosso propósito aqui, né, e que a gente vem seguindo isso com persistência, desde que a gente se uniu como empresários para resolver um problema de saúde mundial, né, que era fabricar 15 mil respiradores aqui, que a Margarete liderou um grupo que modificou o esquema produtivo e aquilo que a gente achava impossível deixou de ser, né? E essa percepção de organização de um time de alto desempenho na área de gestão, que possa juntos pensar em problemas grandes do Brasil e transformar isso em ações que possam viabilizá-lo, né, é o que a gente tem feito em vários GTs. Os que têm mais emergência e mais necessidade, eles funcionam melhor. Os que a gente sabe que nós temos aí uma importação gigantesca de itens ligados a cada GT, né? Todo GT tem uma demanda muito grande de materiais que a gente acaba importando, material acabado já é produto semi-acabado ou já acabado, e que a gente entende que a gente poderia estar trazendo essa riqueza de agregar valor desses produtos ao Brasil, né? E todos eles mostraram para nós que a matéria-prima era o essencial, né? O GT2 lá partia de semicondutores, né? O GT3 partia de alumínios forjados assim, com ferramentas especiais, e principalmente dos motores de altas eficiências que tinham número 1 em custo, os ímãs de terras raras, né? Além dos aerogeradores, que a VEG era um dos fabricantes disso, né? E a cada gerador tinha quase 3 toneladas de ímãs de terras raras lá no aerogerador, e eles perdiam competitividade porque dependiam da China, que fazia o preço que eles queriam, né, conforme a demanda de mercado e domínio do mercado. Então, esse é um tema crítico, esse é um tema estratégico, e como vários outros vêm surgindo nessa indústria que se renova, né? Você pega os carros hoje em dia, o ácido que é feito a chapa do carro não tem nada a ver com o que já foi no passado, né? É uma chapa muito mais fina, mais leve, com alta resistência, com uma precisão de laminação muito maior do que a gente está acostumado a fazer aqui, e que depende de investimento na indústria básica siderúrgica, né, e que possa gerar essa matéria-prima e possa gerar
laminadores com a precisão necessária para poder gerar essas chapas que hoje, né, a gente ou importa já estampada, pronta, ou a gente acaba importando as bobinas aí para quase tudo aí para produzir no Brasil também. Eu acredito que é crítico estratégico. Então, em cada GT a gente viu que se a gente não tiver um trabalho da base de geração de matérias-primas, né, de qualidade, nessa nova demanda mundial, né, aqui no Brasil, nós vamos simplesmente desligar a nossa indústria, né? E aí não adianta pensar em importar mais nada, nós só vamos exportar minério aqui do Brasil, né? E cada vez vai ter menos pessoas aqui para consumir, né? Isso porque a indústria geralmente é quem gera boa parte dos empregos, né, que conseguem ter condições de comprar tudo isso. Então, eu falei demais já, mas esse grupo aqui, ele nasceu da demanda de vários GTs que buscam soluções de matérias-primas nacionais a partir dos minérios que a gente tem aqui em abundância e de qualidade, né? Então, como a gente dá esse passo, é o que o Ciminério agora está liderando no GT10, né? Bem, gente, acho que, Evan, obrigado. É importante colocar que, desde o começo da organização desse grupo, eu sempre coloquei que todos aqui são protagonistas, tá? Então, meu papel é um papel de organização, né? E o importante é que todos vocês participem como ou líderes de grupos, né? Ou como especialistas. Então, temos aí grandes espaços para tocar, inclusive criando aí subgrupos desse GT, né? Então, todos estão convidados para participar de uma forma de liderança. André, você está com a palavra, tá? Bem-vindo. Obrigado, Renato. Obrigado, Ervin, pela abertura. Obrigado, Renato, pelo convite, pela organização do GT10. Bom, eu sou o André, eu conheço alguns de vocês, né? Tenho o prazer de conhecê-los. A gente já tem alguns contatos aí de longa data, digamos assim, né? De outros grupos, inclusive de outros GTs dentro do MIB. Estou ainda coordenando o ISO em processamento mineral, que é um dos institutos da rede. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Hoje, a coordenação está em fase de transição. A Tainá Cunha, que está aqui com a gente hoje também, ela deverá assumir o papel aí dentro em breve, porque eu também estou coordenando o ITR, que é o antigo LabFab, né, da Codengi, que foi comprado em 2023 pela FIENG, onde a gente aprovou aí um dos estruturantes, aí até o Erwin citou a questão dos ímãs permanentes de terras raras, né, então o projeto Magbras, que eu vou mostrar para vocês assim rapidamente, também nasceu de um dos GTs, né, do GT3 lá especificamente, e por causa dessa demanda alta e o ITR está tomando uma proporção muito grande, eu estou migrando para coordenação exclusiva aqui em Lagoa Santa, e aí em breve a Tainá estará assumindo lá o ISO processamento mineral. Eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar um pouco a demanda que o Renato nos deu, até já adiantando aqui. Pessoal, antes que eu continue a fala, eu não vou vê-los, né, porque eu estou no notebook, então se vocês quiserem interromper, por favor, fiquem à vontade, tá? Eu não consigo ver quem levantar a mão. Já pedindo desculpa para o José Luciano, hoje ele está em Brasília, num evento da ANP, e então ele estaria hoje aqui comigo, então, né, pedir desculpas em nome dele e, né, espero representá-lo bem aqui nessa apresentação. Alguns de vocês já conhecem o CIT Senai, mas para outros que será talvez alguma novidade, a gente está disposto aqui a depois discutir, né? Então, o CIT ele nasceu com essa ideia, né, de inovação e tecnologia para trabalhar perto da indústria, como todo instituto de inovação ou de tecnologia. O CIT ele é um campus, né? Ou seja, nós temos aqui, fica em BH, de vez em quando eu vou falar lá, porque hoje eu estou em Lagoa Santa. Então, em BH, ele fica na região ali do Horto, né? Que é uma excelente localização, bem próximo de vias principais, né? Cristiano Machado, Zé Cano da Silveira, Gustavo da Silveira. Tem uma problemática em relação a isso, principalmente para a gente que trabalha com mineração, porque a gente está enclausurado, então a gente já não tem mais como crescer. Mas como vocês podem ver, é um campus bastante grande, né? São 12 hectares, né? De área construída, a gente tem lá 30 mil metros quadrados. Hoje a gente ocupa praticamente toda a área possível de construção do campus. A gente tem alguma margem de expansão em termos de cobertura de solo, mas a gente está muito próximo do limite. E
acoplado ao CIT, fazendo parte do organograma do CIT, não está no campus, mas tem o CIT Senai TR, que é a fábrica de ímãs permanentes aqui em Lagoa Santa, que tem aí uma área também bastante grande, de 10 mil metros quadrados, com 6 mil metros quadrados de área construída. Excluindo o CIT TR, somente contando com o Senai, com o CIT Senai em BH, são 74 laboratórios no total. Hoje a gente está em aproximadamente 450 colaboradores. Esse número ele varia um pouco porque a gente trabalha com bolsistas, né? Temos um número bastante significativo de bolsistas, então sempre está aumentando ou diminuindo. Aqui nesse QR Code, se vocês se interessarem, né, tem um City Tour virtual, que é um passeio 3D, como tem aí nesses grandes museus e outras instituições, né? Então fiquem à vontade, porque vocês vão conhecer um pouco da nossa área interna, né? O CIT Senai, ele está sob a coordenação do Cristiano Leal, nosso diretor regional, e nós temos uma figura de 3 gerentes, né? O CIT, diferente de alguns institutos Senai da rede de inovação, a gente não tem a figura do diretor do instituto, então a gente tem os gerentes, a gente tem o Luciano, que é o gerente de inovação, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, a gente tem uma gerente de serviços, que é a Zenilde Viola, e o Tanus, o Marcos Tanus, ele é o gerente de apoio à gestão que cuida das nossas áreas meio principalmente. Bom, como eu falei, né, o CIT ele tem 3 institutos que fazem parte da rede de inovação, né, da rede Senai de inovação, que contempla hoje 28 institutos, caminhando aí para quase 30 já. Então, a gente tem 2 institutos no prelo, digamos assim, que deverão nascer ainda no ano que vem, então esse número vai aumentar para 30 nas mais diversas áreas de conhecimento, né? Então, por exemplo, a gente tem desde de institutos que trabalham com saúde lá na Bahia, no Cimatec, os Sistemas Avançados de Saúde, e a grande maioria que trabalha na área de materiais, materiais poliméricos, materiais metálicos, compósitos, cerâmicos, materiais biosintéticos. Então, assim, esses institutos, eles funcionam em rede. A gente costuma trabalhar em rede para atender as demandas da indústria, como a gente vai ver também um pouco mais para frente aí, né? Mas, assim, o que é importante aqui nesse mapa? Qualquer demanda que chegue para um dos institutos que não seja da competência daquele instituto, ele consegue acessar a rede ou coordenar e fazer trabalhos em conjunto, ou até mesmo direcionar, né, uma indústria ou alguém que precise de alguma solução, alguma dor para ser solucionada em seu processo ali, ou produto. Falando especificamente do CIT Senai, né, do nosso campus em BH. São 3 institutos de inovação, como eu falei. A gente tem o ISE, né, em metalurgia e ligas especiais, o ISE em processamento mineral e o ISE em engenharia de superfície. São 5 institutos de tecnologia, metal mecânica, automotiva, alimentos e bebidas, meio ambiente e química. E a gente tem por enquanto, 2 centros que não são institutos, que é o Centro de Descarbonização e o IMAS Permanentes, que fica aqui em Lagoa Santa. Nesse eixo aqui de metalurgia até o metal mecânica, a gente tem um eixo que a gente costuma chamar lá dentro do CIT do eixo mineral-metal, ou seja, a gente consegue trabalhar o mineral, produzir os metais e trabalhar em algumas aplicações com algum tangenciamento aqui na automotiva, por exemplo, quando a gente quer fazer alguma aplicação específica, né, em veículos ou em componentes. E junto com o meio ambiente, a gente também consegue atender algumas questões normativas e nos projetos, buscando aí a questão de ambiente, né, de ser ambientalmente amigável os nossos processos ou produtos. O Centro de Descarbonização, ele trabalha transversal, né, eu vou mostrar para vocês um pouquinho daqui a pouco, e o ITR, que trabalha principalmente lá com os ímãs permanentes de terras raras. O CIT, nós temos o nosso gerente de inovação, como eu já falei, e aqui nós temos os coordenadores de pesquisa e os coordenadores das áreas, né? Eu não vou falar todos, mas é uma equipe bastante robusta e multidisciplinar. Alguns grandes números, né? Hoje nós temos no CIT rodando 70 projetos, esse número também aqui ele varia, e a gente tem em carteira hoje, em execução, mais de 200 milhões de reais rodando em projetos, somente projetos de PDI, sem contar aqui
os nossos atendimentos de serviços para a indústria. Falando um pouquinho agora de cada instituto, né, eu vou começar aqui pelo Instituto de Metalurgia e Ligas Especiais, o Thompson Reis é o coordenador. Essa aqui é a equipe core dele, né, também multidisciplinar. As linhas de pesquisas principais, né, as principais soluções, é o desenvolvimento e produção, tanto em escala de bancada quanto em escala piloto de ligas metálicas, né, tanto aço quanto outras ligas, apesar que o Instituto trabalha muito fortemente com aço, mas a gente tem começado a trabalhar bastante com alumínio também. Otimização e desenvolvimento de processos metalúrgicos, ou seja, a gente consegue desenvolver novas ligas, avaliar desempenho e também trabalhar na questão do processamento, ou seja, a gente consegue atribuir ainda alguma propriedade atuando no processamento dessas ligas, né? No processamento dos aços e ou outras ligas de alumínio. E essa é uma área que a gente está implantando lá agora, que é a fabricação de peças metálicas pelo método de manufatura aditiva, principalmente lá por deposição a arco. A gente tem um PDC rodando, em parceria com várias universidades, instituições e empresas, né, para estabelecer, eu vou mostrar um pouco em detalhes também daqui a pouco. Falando um pouco da nossa infra lá da metalurgia, a gente tem dois fornos em escala piloto. Esse primeiro forno, tanto que está nessa foto como aqui nessa daqui, é um forno de indução a vácuo, né? Então é um VIM, e a gente tem um forno de refusão a arco, que é o VAR, né? O VAR. A gente tem falado VAR agora para não confundir com o VAR do futebol, mas antes a gente falava VAR. Então tem o VAR, e nesses dois a gente consegue trabalhar com a produção de ligas especiais. Eu esqueci de mencionar, mas além dos ensaios, digamos assim, práticos, né, de produção de liga, dentro da metalurgia e ligas especiais também a gente consegue fazer toda a simulação, ou seja, a gente consegue fazer todo o pré-design da liga para depois vislumbrar em termos práticos como que fica essa confluência entre o que foi desenvolvido na teoria. Fala, Irving, agora eu vi sua mão levantada. Olha que legal. A pergunta é, vocês conseguem fazer trabalho de medição de pegada de carbono nesses processos que vocês têm lá? Uma forma de reduzir a pegada de carbono desses processos? Boa pergunta, Irving. Conseguimos sim. Como eu falei lá, né, a gente tem um Instituto de Meio Ambiente, e nos nossos projetos, inclusive no MagBras e nos outros projetos que a gente tem tocado, o Instituto de Tecnologia em Meio Ambiente, ele tem uma metodologia, né, baseada em metodologias internacionais para fazer pegada de carbono e também de gases de efeito estufa, né? Ou seja, a gente consegue entregar tanto pré-projeto, quanto pós-projeto, se há redução, né? Então, assim, sim, é possível e a gente costuma fazer isso. E a gente também fornece digamos, né, essa atividade como serviço. Então, se uma indústria deseja fazer o seu inventário de gases de efeito estufa e pegada de carbono, a gente consegue também realizar lá internamente, inclusive com medições locais, né? Mais alguma coisa, Ervin? Não, fantástico. Continuamos. Aí, nota 10. Obrigado, cara. Bom, ainda continuando na infraestrutura, né? Essa aqui é uma planta de galvano. A gente está, vamos dizer, ela funcionou durante um tempo, principalmente para fazer galvano em arames. Agora a gente está fazendo um retrofit nela para trabalhar também com peças. Então, hoje, na parte aí de recobrimento, principalmente para proteção contra corrosão e para aumento de vida útil, essa planta é uma planta piloto que ela foi construída especificamente para galvanização de fios e arames. Agora a gente está fazendo um retrofit para peças maiores. Ela deve estar em operação já no ano que vem. Temos um robusto laboratório de caracterização, né, com máquinas de ensaios de análise de falha, desempenho, de fração de raio-x, microscópios eletrônicos de transmissão e microscópio eletrônico de varredura. Esse daqui é o nosso de varredura, ele é um FEG, né, um Field Emission, então a gente consegue fazer também análise de morfologia com bastante detalhe. E esse aqui é o nosso microscópio de transição, e vocês estão vendo aqui uma difração de raio-x. Esse aqui é um projeto, um case interessante, né? Que a gente tem lá como eu mostrei, né, para vocês, que a gente está desenvolvendo uma nova linha de pesquisa, que é a manufatura aditiva a arco, né? Por deposição a arco, a gente tem usado o nome MADA, onde a gente tem lá hoje 3 células de deposição. Essa aqui foi a primeira,
que funciona bem, onde a gente produziu essas peças que vocês estão vendo aqui embaixo. Essa aqui é uma roda para trifila, ela está em campo trabalhando. Essas brocas elas foram feitas para um protótipo que a gente construiu no Metal Mecânica, bem como essa peça aqui, essa abraçadeira, que hoje também está em campo, todas elas produzidas nesse nosso primeiro robozinho de deposição. O MADA ele começou em 2023, se eu não me engano, um pouco depois da pandemia, 2022. Em 2025, a gente já comissionou a segunda célula de deposição, que é uma célula da MX3D, que é uma empresa holandesa que produziu uma ponte lá na Holanda, né, uma ponte toda metálica por deposição, por esse método. E a gente agora está caminhando por uma terceira célula, de maior escala, né, onde a gente consegue produzir aí grandes peças, né? Aqui a gente está falando assim em alguns metros, 1,5, 2 metros. Aqui a gente já está falando de peças de algumas dezenas de metros, né? É um robô que caminha sobre trilhos, então a gente consegue produzir peças maiores. E esse equipamento ele já deverá estar comissionado lá em janeiro de 2026. Ele já está em fase de comissionamento. Essas duas células aqui já estão funcionando e a gente já está desenvolvendo projetos com eles lá, com essas duas células lá. Alguns cases, né? Então, como eu falei, Metalurgia e Ligas Especiais trabalha muito nessa parte de desenvolvimento de liga, mas também estudos de melhoria de ligas já existentes, né? Então, vocês vão ver muita coisa com aço, desenvolvimento de novo aço com maior resistência à estampabilidade. O Erwin falou lá no início, né? Hoje o aço que a gente tem nos veículos é bem diferente do aço que a gente tinha 10 anos atrás. Então, tanto na questão de peso e na questão aí de resistência mecânica, mas também na questão de processamento, né? Ou seja, para melhorar o processamento, à medida que a gente vai mudando as ligas, diminuindo a espessura, então a gente tem trabalhado com esse tipo de pesquisa lá no CIT Senai. Melhoria de processo para aço mitigando potencial de distorção. Então, esse daqui já é um processo de desenvolvimento de liga, esse aqui já é um desenvolvimento onde a gente atuou especificamente no processo, lá na cearia, né? Ou seja, durante o processamento. Desenvolvimento de aço de ultra alta resistência, né? Esse aqui principalmente para pontes talhadas. Então, esses dois aqui tinham foco em cadeia automotiva, esse daqui já em construção civil, e esse daqui ele atende hoje bastante todas as cadeias, mas principalmente a gente está trabalhando mais perto da mineração lá no desenvolvimento de peças e outros componentes por impressão 3D. O próximo passo desse processo aqui é também trabalhar no desenvolvimento do material, ou seja, a gente desenvolver também os arames e fios para utilizar lá nos nossos robôs. Diga, João. Oi, André, é um prazer aí estar de novo prazer, João. Com você, depois da visita que eu fiz aí. Eu estou vendo que você tem muita coisa aí em manufatura aditiva. Eu vou fazer uma pergunta bem simples. Vocês participam do Comitê Brasileiro de Manufatura Aditiva, de normalização? João, eu acredito que sim. Quem é responsável por esse projeto hoje é o Thompson também, junto com o Júlio, que iniciou com ele o trabalho. Eu vou ver se vocês participam, porque eu tenho aqui o controle, porque é aqui na BIMAC. Eu não lembro de ver vocês participando. Então, era muito importante vocês participarem aqui das reuniões de normalização para manufatura aditiva, que é sediado aqui na BIMAC. Tá bom? Você repete o nome, por favor, João, para eu anotar? O Comitê Brasileiro o Comitê Especial de Manufatura Aditiva aqui de normalização. Mas eu passo isso direitinho para vocês. Tá bom, joia, muito obrigado. Obrigado aí, João, pela intervenção e pelo convite. E aqui, só para falar, né, de mais um projeto que a gente está trabalhando dentro do Metalurgia e Ligas Especiais, foi um projeto que nós acabamos de submeter nessa última chamada do Mover, né, Senai Embrapi. É um projeto que a gente chamava no passado de aço verde, agora a gente está mudando o nome dele para aço de baixa emissão de carbono. A gente não pode também falar aço de baixo carbono, porque é um tipo de aço, né? Então, aço de baixa emissão de carbono, onde a gente pretende atuar, talvez, na cadeia que seja o principal emissor de CO2 dentro da cadeia automotiva, né? Que está lá no upstream, que é a parte de redução. Então, a gente pretende atuar desde o desenvolvimento de matéria-prima, principalmente pensando
nas aplicações para redução direta, né, DRI com hidrogênio ou para HBI, né, dos hot briquette iron. Então, falando um pouco de mineração, e aí teve até essa demanda da Vale, né, sobre a questão de colocar o ferro de alta pureza também no rol lá dos minerais estratégicos ou críticos, e a gente sabe aí que tem uma propriedade desse minério que é importante, principalmente para redução direta com H2. Diga, João Irineu, prazer falar contigo de novo. Eu acho que tem alguém na minha frente aí. Desculpa. Eu não vi, desculpa. Eu só vi que pipocou aqui a mão. Sou eu, André. Eu queria só registrar um protesto meu e do Erwin para a mudança do nome de Verde, tá? Só isso. Tudo bem. Vai ser preto e branco, professor. Eu gosto da ideia do Vasco Cardoso, viu? Isso, pois é. Diga, João Irineu. A gente tem um desafio, né, que a gente vem enfrentando e discutindo e debatendo já há uns 5 anos, da descarbonização da cadeia automotiva do berço ao túmulo, ou cradle to grave, como preferirem. E tem uma parte importante desse pacote que é a tecnologia do carro, né? Então a gente tem uma discussão enorme em relação à evolução do carro, combinando biocombustível com diferentes tipos de eletrificação. E os diferentes tipos de eletrificação, evidentemente, tem uma relação, assim, uma dependência muito importante, né, de importação de motores, baterias, circuitos eletrônicos. O Erwin conhece bem, né, através do MIB, né, os colegas do MDIC. E a gente tem feito um esforço muito grande para localizar. Lançou o primeiro híbrido ano passado, o motor elétrico dele já é o motor nacional da Valeo, de São Paulo, mas existe um esforço muito grande ainda para a gente poder aumentar a complexidade dessa cadeia da mineração, para poder gerar valor, agregar valor e fazer coisas aqui no Brasil, né? Gerar emprego, etc, etc. Tudo aquilo que o Erwin já falou na introdução. E existe um outro viés da descarbonização que está fora da tecnologia embarcada do carro, né? Mas ele faz parte do carro, que é a fabricação das matérias-primas básicas, aço, alumínio e plástico. E essa que você está descrevendo aqui é de total interesse, né? Porque 60% do peso do carro de passeio é aço e ferro. E 10% das emissões de CO2 no ciclo do carro, de vida do carro, da mineração até a reciclagem, vem das matérias-primas. E o aço é um dos mais importantes. A gente hoje é dependente do forno, do alto forno, é dependente do carvão mineral, e eu, olhando para essa figura que está na tela aqui, abre o espaço, né, para a gente poder discutir bastante depois com mais calma, quais são as rotas tecnológicas que a gente pode ter de curto, médio e longo prazo, né, levando em consideração que um alto-forno, depois tem especialistas na matéria, eu não sou da área de metalurgia, nem de minas, então sou mecânico, metal mecânico, e um alto-forno é um investimento de alto custo e de longo prazo, longa duração, né? E se nós temos uma trajetória até 2050 para fazer Carbon Net Zero, investimentos que estão sendo feitos agora ou planejados no curto prazo já deveriam levar em consideração uma migração gradual, assim, equilibrada, né, do ponto de vista econômico, social e ambiental, para a gente poder chegar em 2050 com saúde, né, para defender esse Carbon Net Zero. Então, a pergunta que eu faço para você é mais simples, existe já um pensamento, um desenho, né, de quais são as ações de curto, médio e longo prazo que a gente pode fazer para o aço atingir esse Carbon Net Zero de agora até 2050? Legal. Essa é uma pergunta excelente. Esse projeto ele busca responder, João. Né, lembrando que a Stellantis é uma das proponentes conosco, está conosco lá nesse projeto também. A proponente oficial é os Minas, né? Então, o que o João disse sobre a questão de alto forno, eu também não sou especialista, né? Mas desde que a gente começou a trabalhar nessa ideia, eu me debrucei um pouco sobre o tema. O projeto ele visa atuar primeiro nessa tecnologia, digamos assim, que são trabalhar no aumento da eficiência do alto forno. E aí, quando a gente fala de aumento, é aumento de produtividade por energia. E aí, pensando na redução de CO2. E aí, João, essa é de curto, médio prazo. A gente atuar
primeiro nos alto-fornos, que é a tecnologia já existente, né? Você bem disse sobre a questão de investimento, que é um investimento alto. A Uzi Minas comissionou o forno 3 tem 1 ano, e é um forno que tem vida útil de 20 a 30, então, né, a gente sabe que as siderúrgicas elas não vão descomissionar alto forno para fazer uma mudança drástica de tecnologia, por exemplo, o DRI, até por uma questão aí de escalabilidade, né, de atendimento de mercado. Então, nesse lado aqui da figura, a gente pretende atuar tanto por exemplo, né, em alguns ensaios, em alguns testes, com a injeção de H2 dentro do forno ou de outros gases, como gás GNV, gás natural, também em matérias-primas, e aí buscando também sair um pouco de carvão mineral. E aí, dentro do projeto, isso é bastante ousado, diria, tem uma das entregas é a construção de um alto-forno piloto, ou seja, a gente vai construir um alto-forno pequeno, ele está previsto aí para de 9 a 11 metros cúbicos, ou seja, é o tamanho mínimo necessário para que ele mantenha todas as propriedades de zonas do alto-forno, além da gente trabalhar lá com os fornos de amolecimento e fusão, os fornos de redução direta, e no longo prazo, isso também está no projeto, né? A gente vai fazer os estudos de redução direta. Então, a gente está de redução direta com H2, né? Trabalhando com o processo de DRI. Então, no projeto, a gente vai trabalhar principalmente com essas duas tecnologias, e para isso a gente vai trabalhar diretamente lá nas nossas matérias-primas, né? Envolvendo simulação. A gente espera que no final do projeto, principalmente com o alto-forno piloto, a gente já consiga entregar para as siderúrgicas, né, que estão no projeto e também para as siderúrgicas nacionais, as ações de intervenção com segurança, com qualidade, para que a gente já consiga fazer diminuição. E a gente está falando aqui de diminuição na casa de 5% a 7%, pensando no alto forno existente hoje, né, sem contar com DRI. Então, que já é um grande impacto. E no longo prazo, obviamente, aí seria o trabalho para mudar mesmo a tecnologia, já para fazer essa migração do alto forno para os fornos de redução direta e outras tecnologias, né? Que tem algumas outras tecnologias que estão surgindo por aí. Respondido, João, ou tem mais algum comentário? Sim, depois seria bacana a gente discutir números, mas a gente faz essa discussão dos números numa segunda oportunidade. Obrigado aí pela resposta, a gente vai participar ativamente aí do projeto. Obrigado, João. Seguindo aqui, né, vou falar do processamento mineral, então essa foto aqui está, como eu falei, né, por enquanto estou como coordenador, mas a Tainá vai migrar para a coordenação. Essa equipe ela está em evolução, né, o Luiz saiu recentemente, hoje nós trouxemos mais 4 pessoas novas que ainda não figuraram aqui. Hoje, o nosso principal foco, né, não poderia ser diferente, né, dentro do Instituto de Processamento Mineral, é trabalhar em alinhamento com o tema de minerais estratégicos, então a gente tem trabalhado ativamente aí. Hoje, talvez, o principal mineral estratégico que a gente tem trabalhado são as terras raras, mas a gente também tem trabalhado com grafite, e temos trabalhado com minerais estratégicos dentro do Programa Nacional de Fertilizantes, que é o fósforo e o potássio, né? Principalmente pensando nessa linha aqui foi o mesmo problema que a gente teve com as questões de insumos para a saúde durante a pandemia, foi um impacto muito grande para o Brasil a questão de importação de matéria-prima e ou fertilizantes acabados. Então, isso aqui foi uma demanda muito alta e hoje a gente tem uma sólida experiência tanto em minerais para caracterização e desenvolvimento, quanto também na produção, na obtenção de produto acabado, ou seja, de fertilizantes que sejam adequados aos solos, né, aos solos brasileiros. Isso aqui para a gente foi um grande salto de tecnologia da pandemia para cá. Né, não poderia ser diferente, a gente, desde sempre a gente trabalha com otimização e desenvolvimento de rotas e processo de mineração, a gente continua atuando, né, em rotas já desenvolvidas, buscando aí aumentos de eficiência, redução de custo e também hoje muito focado, né, até na pergunta lá do Erwin, na questão de redução de emissão de gases de efeito estufa e pegada de carbono. E outra linha que a gente trabalha, eu entrei no processamento mineral em 2014 e os primeiros projetos que eu trabalhei foi na parte de reuso de rejeitos. Então, isso aqui é um dos grandes, talvez uma das grandes linhas que a gente trabalha dentro do processamento mineral, e recentemente a gente também começou a trabalhar com a parte de efluentes.
tanto na questão do específico de mineração, né? Tanto na questão de recuperação de analitos presentes que tenham interesse ainda mercadológico, quanto na questão aí de tratamento. Alguma coisa da nossa infraestrutura, né? Então, a exemplo lá do Metalurgia e Ligas Especiais, o ISO em processamento mineral também consegue trabalhar em escala de bancada e escala piloto. A gente consegue emular ou simular alguns processos internamente lá na nossa planta. Eu diria hoje que o que a gente não consegue fazer em escala piloto são os processos químicos, mas os físicos e físico-químicos a gente consegue atuar em piloto. Em bancada, a gente consegue trabalhar com todos, inclusive aglomeração, né? Tanto a parte de briquetagem quanto a parte de pelotização e micropelotização. A gente tem ali também equipamentos para caracterização, né, que é necessário, né? Então a gente tem um microscópio eletrônico de varredura mais um, mas esse aqui especificamente ele tem um software embarcado que é um analisador mineralógico automatizado, né? Esse aqui especificamente é o da Bruker, o nome é Emix. Ele é a terceira geração lá do MLA, né? Vem o MLA, que é o Scan, depois o Emix, é o mesmo time que desenvolveu o MLA e o Chemiscan. Então, esse aqui hoje talvez é um dos equipamentos que a gente mais utiliza na parte de análise. A gente tem uma parte lá de análise de partícula e a parte de química e de fração de raio-x. Fala, Ervin. Nesses equipamentos de ponta, vocês têm parceria com recursos humanos e técnicos de institutos fora do Brasil, como Fraunhofer e outros no mundo? Temos, sim. A gente tem trabalhado muito com o Fraunhofer, a gente tem lá com o pessoal do IPK e com a Universidade de Aachen. Então, a gente atua bem próximo deles lá. Basicamente, são esses dois, né, que a gente tem trabalhado. A gente tentou uma aproximação com o pessoal do Colorado, né, da Escola de Minas, lá do Colorado. A gente conseguiu trabalhar com eles ali um pouco antes da pandemia. Infelizmente, veio a pandemia e essa relação foi quebrada. E agora a gente está se aproximando lá de Lulia. Então, tem desde o início desse ano, a gente tem algumas conversas com Lulia. Dentro do Brasil, a gente trabalha muito próximo lá com o pessoal do Centro de Microscopia da UFMG. Também antes da pandemia, né? Agora a Tainá é egressa do IPT, está vindo de lá, mas antes da pandemia a gente também trabalhava muito próximo lá da USP, no LCT, lá com o Henrique Kahn. Né, também foi uma relação que foi um pouco descontinuada por causa da pandemia. A gente está refazendo, né? Acho que a pandemia impactou todo mundo. Parabéns. Sempre boas. Legal, André. Parabéns mesmo. Legal. Alguns cases, né? Só para exemplo. Opa, mais uma pergunta. José Augusto, por favor. José Augusto, eu não sei se você ouviu. Está me ouvindo agora? Agora estou. É porque eu estava com o microfone fechado. Primeira coisa, parabéns, muito legal que a gente vê o esforço que está sendo feito, né? Eu te pergunto, qual a limitação do método e em relação a parcerias dessa inovação? Obrigado. Você está falando do método específico do microscópio eletrônico, José Augusto? Do método em si. Método em si. O que está faltando? Aparelhamento e parcerias. Porque, para mim, eu acho que sem isso não funciona. Isso. Boa. É isso mesmo. Assim, mineralogia de processo, para a gente, ela é essencial. Né? Assim, a gente começa todo o projeto na mineralogia. É ela que ajuda a gente a definir quais são as rotas de beneficiamento que a gente vai usar. Isso economiza custo e prazo nos nossos projetos. Então, hoje, José Augusto, a nossa principal dificuldade, sendo muito sincero contigo, são especialistas nessa área, gente que tem conhecimento profundo. Nós tínhamos 2 geólogos muito bons, e aí, por eles serem muito bons, eles foram absorvidos pela indústria, né? Que também é papel do Senai. Mas não deu tempo deles transmitirem esse conhecimento. Então, hoje a gente está, digamos assim, numa retomada também, porque como eles saíram, né, então a gente está trabalhando na formação de novas pessoas. O grande desafio é porque os especialistas estão fora do Brasil, Alemanha e Canadá,
E aí tem essa, lembrei aqui, Ervin, aproveitando a pergunta do Zé Augusto, a gente tem também uma boa parceria com o pessoal lá do Canadá, e principalmente aqui na parte de caracterização. E falando da técnica em si, Zé Augusto, a questão aqui é que este microscópio ele é um eletrônico de varredura ele é de tungstênio, né? Ele não é fio de nicho. Então, a resolução é um pouco baixa, e aí se a gente tiver minerais com a distribuição muito fina, a gente não consegue uma resolução muito boa, e aí o equipamento ele não consegue realizar a caracterização. Mas isso é só uma mudança de equipamento, de uma mudança de método, que a gente conseguiria trabalhar. Hoje a Bruker e outras, né, empresas, não quero fazer propaganda aqui para a Bruker, longe de mim, mas já tem sistemas embarcados como este, né, a gente tem o Tima, tem o Mineralogic, tem outras marcas aí em microscópios eletrônicos com fio de nicho. Outro ponto importante é que, principalmente para minério de ferro, e aí nenhum deles, pelo menos não que eu conheça, eles conseguem diferenciar o que são hematita, o que é magnetita, e aí isso se estende para outros minerais também, né? Então ainda a gente precisa da microscopia óptica, e aí a gente não, por isso que vocês estão vendo aqui no fundo a microscopia óptica, que é a descrição de lâmina, que também é uma outra, vamos dizer, outra arte que está morrendo, porque o pessoal tem acostumado muito a usar esses sistemas automatizados. Isso não é um problema, mas, né, como o Brasil é muito forte em mineração e a questão principalmente de hematita para redução ela é importante, a microscopia óptica ela não pode morrer, né? Então, meu amigo, pela tua resposta, eu fico muito grato pela tua resposta e fica para o grupo. É um desafio o que está sendo feito, né? É a limitação do método. A gente precisa fazer o quê, Siminelli? É avançar na limitação do método, né? O que é que a gente tem, o que é que a gente pode ofertar, tá? Esse é o desafio legal para o grupo. Valeu, obrigado. Obrigado, Zé Augusto. Bom, voltando aos cases, né? Aqui são só alguns exemplos, né? Desenvolvimento de material, como eu falei. Isso é importante, né? Além de rejeito de mineração, a gente também trabalha com rejeito de outras cadeias produtivas, principalmente siderurgia. Então, este aqui é um projeto que a gente usou, rejeito de siderurgia, para desenvolver um material para aplicação em ligas metálicas. Na verdade, hoje a empresa ela recircula o seu próprio resíduo na produção da liga que ela, né, utiliza. É uma liga ferro-manganês. Era um rejeito que tinha ali em torno de 5% de manganês. A gente conseguiu retirar todos os deletérios, subir o teor de manganês para um teor de minério, né, ou de concentrado de minério. A gente conseguiu colocar entre 27% e 32%, varia de acordo com o rejeito que eles estão entrando no processo. E saiu desse projeto também um fertilizante desse subproduto do processo de beneficiamento do rejeito. Então, no final, esse aqui é um projeto que ficou com resíduo zero, que é uma outra métrica, vamos dizer assim, é um outro gol que a gente mira, que é processos com resíduo zero. Esse aqui é um bom exemplo, é um projeto que já está acabado e gerou uma patente, né? Ela está sob submissão agora. Esse é um projeto que também já foi encerrado. O foco dele era em grafite, mas a gente viu que especificamente nesse depósito, da região ali do Nordeste de Minas, divisa com Bahia, tinha um teor de sílica, o principal contaminante era sílica, e era uma sílica com alto teor de quartzo, né? Assim, 98%, 99%. Então a gente desenvolveu era um quartzo com alto teor de sílica, inverti a ordem, quartzo com 98%, 99% de sílica. Então a gente desenvolveu um método tanto para recuperação do grafite, ainda não para aplicação em baterias, mas para aplicação, né, industrial, e a recuperação do quartzo. Esse projeto ele não foi implementado porque era uma empresa estrangeira, era uma empresa, né, uma hold externa, e ela resolveu encerrar as atividades aqui no Brasil. Então o processo existe, o depósito está lá, né? Agora vamos, né, desenvolver aqui, é o que o Zé Augusto falou, os desafios. A gente tem trabalhado aqui com desenvolvimento de processo de aglomeração a frio, também buscando na questão de descarbonização, e este projeto ele vai atender também aquele projeto que a gente mostrou lá em cima da redução de emissão de CO2 na redução de minério de ferro para ferro-gusa, né, na cadeia do aço. Alguém levantou a mão, só perdi o nome. Sou eu, é o João Alfredo. Tudo bem? João.
Bem, Não, gostei dessa coisa do sílica de alta pureza, né? É fundamental para a gente fazer célula fotovoltaica. célula fotovoltaica, né? E fazer chips, enfim. Fazer semicondutores. Eu já vi que você falou 3 palavras-chave aqui, porque foi a sílica, que você falou fertilizantes ali atrás, e metalurgia crítica. Eu prefiro falar em metais críticos mesmo, porque eu não quero o mineral, eu quero o metal no final, né? Não quero... O mineral a gente exporta, que é o que a gente faz com areia, o que a gente faz com um monte de coisa, e o mais importante é a gente obter o metal processado no final. Não, mas é só para ficar aqui, porque a Margarete está por aí, não é, Margarete? E eu acho que é fundamental que a Margarete. Margarete saiu, pelo jeito. Margarete saiu, mas depois eu vou até falar com ela, porque isso aqui é fundamental a gente focar nessas 3 coisas. E quando a gente fala aqui de método, né, que você vai... Eu acho que eu já falei isso para você, André, quando eu fiz a visita aí no Terras Raras, né? A gente precisa fazer uma engenharia reversa de alguma maneira, porque eu vi um monte de equipamento chinês. Sim. E eu acho que a gente tem que desenvolver o processo aqui, né? Ou seja, deter a tecnologia de fazer o processo requer que eu faça o equipamento aqui. Eu acho que eu até falei com você, por exemplo, a gente detém a tecnologia de fazer celulose, nós exportamos muita celulose, e montamos 2 ou 3 fábricas por ano de celulose. Fazemos porra nenhuma. Se a Voit for embora do Brasil, não tem ninguém que faça celulose, porque a gente depende de um projeto que está com a Alemanha, né? Porque é a Voit que faz. Então, eu acho que a gente precisa focar em 3 coisas aqui, que é desenvolver os maquinários que fazem isso, desenvolvendo o processo. E aí eu tenho que ter empresas nacionais aqui, ou nem que seja uma empresa pública nacional, eu sou contra, mas para depois, para a gente deter aqui, né, todo o processo de engenharia. Então, deter a engenharia de processo, dessas 3 coisas, que eu acho que você já detém, mas fazer a engenharia de fazer o equipamento que faz isso, né? Principalmente no de terras raras também. Legal. Obrigado, João. E a gente conta com a Bimac, né? Já falei aquele dia na sua visita aqui. Eu vi que várias pessoas levantaram a mão, eu só não vejo a ordem, então, por favor, podem seguir. Eu queria só pegar esse gancho do João, estou com a mão levantada também, viu, André? Eu acho fundamental essa colocação do João, e a gente precisa achar mecanismo para isso. Só relatando uma experiência minha, na época que a gente fez a primeira linha de injetores da Bosch aqui, que foi importada, a China fez a mesma importação para um volume parecido com o nosso, só que eles compraram 2 linhas, uma para produzir e outra o governo chinês desmontou ela inteirinha, distribuiu para os fabricantes de equipamentos chineses, e eles fizeram a próxima linha mais barata e melhor do que aquela que a gente tinha exportado para lá. Então, eu acho que se a gente tivesse, por exemplo, alguma linha de benefício onde o cara que vai trazer uma bancada dessa para o Brasil, para pesquisa, inclusive, ele tivesse o benefício de tributação zero e essa diferença pudesse ainda contribuir para comprar uma segunda, para que fizesse esse processo, é algo viável, e acho que é uma visão estadista, não é uma visão da empresa em si, porque o cara tem um interesse para fazer uma outra bancada daquela, são outras empresas interessadas, né? Se a gente não coordenar isso num nível mais amplo, a gente não consegue viabilizar isso. Legal. Antes do próximo falar, eu só fazer um comentário em cima disso que o Erwin falou. Com essas questões de restrição da China, principalmente para exportações de tecnologia, a gente já vem sendo abordado com essa pegada, Erwin, e no caso do João também, né? As empresas buscando a gente, olhando, bom, vocês estão desenvolvendo a cadeia de produção especificamente de linhas permanentes,
por que não a gente não começar a desenvolver máquinas e equipamentos no Brasil, tanto para atender internamente ao processo que será desenvolvido, quanto aí para o Brasil ser um player alternativo lá à China. É isso. Agora sigam aí na ordem, por favor. Vi que o João Irineu levantou a mão por último aí também. Adriano. Opa, ô André, bom dia. Bom dia, Adriano. Tá bom? Bom, muito bom. Ver um conterrâneo aí, um bocaiuvense, né? Acho que é difícil encontrar dois bocaiuvenses assim, né? Encontramos uma vez lá no Rio, né, Adriano? Nós somos conterrâneos da grande Bocaiúva, no norte de Minas, né? Mas parabéns aí, muito feliz aí de ver conterrâneo aí à frente aí de projetos tão importantes, tá? Fica até de a gente marcar uma visita Pois aí. Exato. Só para adiantar, a parte de aglomeração fica lá no Horto também? Fica no Horto também. Mas não está só voltado para pelotização, não, né? Vocês têm briquetagem. Briquetagem, a gente tem briquetagem, a gente trabalha com micropelotização também, né? Principalmente usando misturador intensivo. E a gente vai migrar agora para extrusão, né? Extrusão é nosso próximo lá em 26. Não, ótimo. Então a gente adianta essa visita aí. Legal. Parabéns aí. Um abraço. Valeu, Adriano. Um abraço. Quem é o próximo? É o João. Falta ligar o microfone. Estava pensando, a gente tem alguns projetos estruturantes, né? Que eu acho que tem uma base conceitual muito boa, mas eu sinto ainda falta de uma definição estratégica de quais são as verticalizações que a gente precisa fazer para poder agregar valor na nossa cadeia e atender a essa demanda da indústria, né? Porque a gente tem demandas no final. Eu falo pelo setor automotivo, pela nossa empresa, né? Que é do setor automotivo, que a gente tem demanda de semicondutores, demanda para motores elétricos, demanda para centrais eletrônicas, demandas para baterias, né? Baterias de lítio. E a gente não tem isso no Brasil hoje. Hoje os carros estão com índice de localização de 95%, mas vão caminhar até 2030 para 50% de algum tipo de eletrificação. E nós vamos perder. Nós vamos perder. Perder mercado para a China, perder mercado para outras regiões. E é a hora da gente reagir com projetos estruturantes que realmente possam trazer, evitar que isso migre para fora, né? Que sejam produtos importados, que a gente possa trazer isso para dentro. Então, tecnologia embarcada no carro, né? Todo o sistema de conectividade do carro, o carro se torna um objeto como se fosse um celular, né? Então, assim, tem muita oportunidade, é desafio e, ao mesmo tempo, oportunidade. Desafio porque a gente pode perder parte da indústria nacional para fora. Um carro que hoje é 95% localizado vai se transformar em 50% localizado. É uma grande perda. E, do outro lado, é um desafio, mas é uma grande oportunidade para a gente poder manter essa indústria aqui, né? Então, assim, é só uma reflexão para montagem de projetos estruturantes, mas com uma definição estratégica do que a gente quer verticalizar para a gente poder colocar dinheiro público naquilo que realmente vai continuar gerando valor na nossa cadeia e conhecimento. Obrigado. Legal. Mais para frente eu comento um pouquinho, João, sobre isso também. Que alguém mais tinha levantado a mão, pessoal. Pode seguir aí. Exatamente na linha do que o João comentou, bom dia a todos. Eu acredito que esse grupo, o GT10, ele tem um papel importante na estruturação desses grandes projetos que vão ter um impacto. Porque quando você fala, André, das carências de capital intelectual para trabalhar em alguns equipamentos que já possuímos, né? Outras instituições estão com equipamentos e capital intelectual, trabalhando em projetos similares. Então, acho que esse grupo tem um grande papel de integrar os esforços que nós temos hoje acontecendo de forma segmentada no Brasil, para que a gente possa ter uma visão holística e aí sim montar projetos estruturantes para que a gente possa ter um impacto maior. Então, eu queria deixar aqui a provocação, e um dos objetivos desse grupo é justamente tentar montar esse mapa, né, com uma visão de tudo que está acontecendo. Então, deixar essa provocação da importância de a gente institucionalizar esse grupo como quem pauta também linhas prioritárias para o desenvolvimento de projetos estruturantes
e para que a gente possa ter institucionalmente, né, assim, as instituições participando para que a gente possa ter continuidade, né, a partir de cada reunião, como que a gente junta esses projetos aqui, por exemplo, esse de aglomeração e reaproveitamento de resíduos, a gente tem algo muito complementar acontecendo lá no UFMG, o Coleb, né, UFMG do Vale, tem o Transforma também, que já engloba várias instituições partícipes, então acho que a gente está com a faca e o queijo na mão aqui para poder aproveitar essa grande oportunidade que o João Irineu trouxe, né, de a gente induzir esses projetos estruturantes de maior monta para que a gente possa ter um posicionamento mais, em termos de soberania nacional, né, mais estratégico. Só essa provocação que eu queria trazer. Legal. Tinha mais alguém na fila. Eu vi mão levantada. Eu acho que sou eu, viu? José Augusto. Isso, obrigado. Olha, a minha sugestão, viu, Renato, é que você viu que a gente está com uma tremenda de uma equipe aqui, né? Equipe de produção, de pensamento, de tudo. Eu diria o seguinte, viu? Eu faço uma sugestão para o nosso grupo para a gente fazer uma visita técnica. Boa. Uma visita técnica no conjunto com os órgãos governamentais dos melhores empreendimentos. E a gente diz, olha, o país é isso aqui é o que existe. Tá? Viu, meu irmão? Seria por aí. Obrigado, viu? Viu? Uma questão de ordem aqui. Alguém colocou no grupo aqui da gente avançar com a palestra, para poder depois fazer pergunta no final, senão a gente vai acabar muita gente saindo sem acabar a apresentação aqui. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Eu vou tentar ser um pouco mais célere também aqui. Posso continuar? Tem mais alguma pergunta? Tem mais uma que já estava sendo feita, acho que é uma comunicação não responder, né? Mas os próximos vamos deixar para o final. Tá bom, beleza. Vou acelerar um pouco aqui. Na verdade, falta mais um instituto para apresentar, mas é porque eu acho importante a gente mostrar algumas coisas que a gente está fazendo em estruturante até para o que o João Irineu comentou. Então, dentro do mineral hoje, a gente faz parte daquele projeto de circularidade, João, lá submetido por São Paulo, né? Que é daquele tema que você falou do berço ao túmulo, e especificamente aqui é na circularidade de veículos automotivos. É um projeto bastante amplo, bastante complexo, porque trabalha com recuperação de praticamente todas as partes da peça e das peças automotivas, excluindo baterias, né, recuperação de metais de valor de baterias, mas especificamente falando do processamento mineral, a gente vai trabalhar na parte de rejeitos, e aí olha só, eu não estou falando nem de minerais estratégicos aqui, a gente está falando de rejeitos de minério que são muito ricos também em alguns desses elementos, manganês, titânio. Por exemplo, a gente não tem minas de cobalto, mas temos cobalto associado em alguns rejeitos de mineração que foram concentrados ao longo do processo, ou seja, né, não era um minério, mas o rejeito tem um teor significativo, e principalmente no uso de rejeitos para produção e para correção de ligas de peças automotivas, ou seja, na hora que eu fizer a reciclagem, eu posso usar o rejeito mineral, depois de beneficiado, reduzido, para correção das ligas metálicas e ou até utilizar este metal obtido a partir de rejeito. E aí alguém falou que, né, me interessa o metal, né, então nós vamos trabalhar com rejeito como ele está, mas sim no produto final, no desenvolvimento, no uso para a produção de peças metálicas. E eu acho que talvez um grande passo, né, hoje a gente está nesse mundo de virtualização, a ideia é que a gente comece a construir uma base de dados, a gente está chamando de um data lake, para que depois esse data lake seja utilizado por uma ferramenta interpretativa, né, a mais famosa é a IA, mas poderia ser uma outra, para que a gente consiga fazer uma varredura de tipo de rejeito, principal tipo de peça aplicado. Então, para isso a gente vai fazer análise de desempenho, tanto da liga quanto da peça finalmente produzida e aplicada. Então, é um projeto bastante robusto e faz parte lá daquele projeto de circularidade de São Paulo, que também foi submetido agora nesse último edital do Senai Embrapim, nessa última chamada. Né? Falar um pouco aqui de CIT Senai TR. Né? O CIT Senai TR é o laboratório fábrica, muitos de vocês já ouviram falar, né? Era da Codente, foi comprado pela FING em 2023. Basicamente, ele foi construído para trabalhar com ímãs de neodímio e ferro-boro.
A gente está migrando para outros materiais magnéticos, né? Porque provavelmente ele vai virar um Instituto Senai de Inovação também em materiais magnéticos, e aí a gente quer diversificar um pouco, trabalhar com outros materiais que não só neodímio e ferro-boro, mas obviamente a gente vai recrudescer essa linha de pesquisa aqui, já estamos fazendo isso aqui, principalmente dentro do projeto Magbras. Ela é uma planta que teria capacidade máxima, né, trabalhando em operação plena, 100 toneladas ano, e a gente já está operando desde o início desse ano, principalmente a planta piloto, né? A gente tem uma planta piloto de produção, uma planta piloto de ensaios, que é onde a gente trabalha o desenvolvimento das ligas, e a gente tem uma planta de produção industrial. Essa a gente não consegue modificar para outros materiais magnéticos, né, porque ela é especificamente produzida, foi especificamente desenhada para essa finalidade de neodímio e ferro-boro. A ideia do projeto, e aí o João citou sobre isso, por isso que eu falei que ia comentar, João, de levar da mina ao imã, né, ou seja, sair desde da mineração. Não, a gente só pula a parte de estudo geológico, né? Porque também ia englobar demais e é um processo que é um pouco mais lento. Mas uma vez que a mina já esteja cubada e a gente já consiga fazer beneficiamento, a gente consegue chegar até o produto final dentro especificamente do projeto Magbras. E aí, falando dele, né, o ITR, junto com o ISO em processamento mineral, esse projeto ele é coordenado pelos institutos de Senai de Santa Catarina, né, que o professor Gonzaga é o pesquisador-chefe. Ele é um projeto que foi submetido no Mover Rota 2030. No ano passado, nós fomos contemplados esse ano, né, recurso financeiro de 73 milhões, são 28 indústrias. A proponente é a VEG, mas dentre elas aí a gente tem indústria, setor automotivo, Stellantis e Iveco. Temos 12 mineradoras, 11 delas especificamente trabalham, 10 delas trabalham especificamente com terras raras, uma trabalha com fertilizante, mas tem terras raras como subproduto, como coproduto, e a Vale, que tem interesse aí principalmente em usar os ímãs permanentes, né? O último instituto, só para falar dele, para não pular, perdão, é o nosso Instituto de Engenharia de Superfície, onde a gente trabalha com várias linhas de pesquisa, né? E a gente trabalha com proteção, com a parte de tintas, revestimentos, estudos de corrosão, de fenômenos de corrosão e também de como mitigar, né? E também aí na parte de proteção contra desgaste. Como eu falei, esses 3 institutos, mais o Metal Mecânica, trabalha do mineral metal e, por exemplo, né, uma interação entre o Instituto Senai de Engenharia de Superfícies e o ISO em processamento mineral mais o ITR, é que a gente vai trabalhar no recobrimento dos ímãs, ou seja, trabalhar na proteção catódica e anódica para que a gente consiga desenvolver todo o processo, né? A gente focou muito no Magbras na questão do desenvolvimento da cadeia de terras raras, até porque a gente realmente tem que focar em algumas coisas, senão fica muito disperso. Mas, por exemplo, a proteção, o recobrimento protetivo, ele é extremamente importante, porque o ímã, ele oxida muito fácil, né? O neodímio e o ferro, eles tendem a oxidar muito fácil, principalmente o neodímio. Então, o ímã perde as propriedades. Então, essa etapa de recobrimento, ela é extremamente importante. E aqui só alguns exemplos, né? Então, o pessoal trabalha com PVD, CVD, né? Deposição química e física de vapor, né? A gente tem também um parque tecnológico bastante amplo na questão de análises e caracterizações, mais um microscópio de varredura. A gente tem um Raman, estamos adquirindo um novo agora, que também começa a operar em 2026, o mais moderno, da Uriba. Perfilômetro, FTIR, difração de raio-x, né, alguns cases, né? Esse daqui foi feito com a Petrobras, é um projeto que foi desenvolvido para a gente criar um receptor. Né, a Petrobras tem um desafio muito grande de fazer análise de materiais que estão lá no sub-PPB. Então, a gente desenvolve um receptor que captura esse PPB, esses componentes, concentra e a gente consegue desenvolver um método de análise instrumental para fazer esse ensaio. E aí a gente consegue reduzir bastante o prazo de resposta, porque essas coisas têm que ser bate-pronto, né? Entrega imediata. É o nosso instituto, isso é importante falar, que trabalha com nanotecnologia. Então, é um instituto que trabalha muito com revestimento de nanotecnologia, e aí a gente trabalha com desenvolvimento de materiais, né, estudos mecânicos de desgaste, revestimento PVD para superfície, para matrizes, e aqui muito focado em tribologia ou redução de oxidação,
desenvolvimento de tintas que funcionalizem superfície, né? Ou seja, não só tinta decorativa, mas tinta que traga alguma propriedade, né? E desenvolvimento de revestimento térmico, de isolante térmico, pensando exclusivamente aqui, principalmente na indústria automotiva, né? Desenvolvimento de superfícies hidrofóbicas, isso aqui vai para vidros, principalmente. PVD antiviral, isso aqui foi uma demanda bacana, né? Porque veio na pandemia, é um projeto com a Embraer, e aí a Embraer demandou, falou, olha, né, vamos ter que construir as superfícies ali, que na hora que entrar em contato com o vírus da Covid, entrar em contato com essa superfície, ele seja imediatamente aniquilado. Esse projeto saiu, ele vai ser aplicado agora em campo também, ele já está indo para a fase 3. Pessoal, assim, muito resumidamente é isso, para parar a apresentação aqui. Eu agradeço demais, até porque a gente extrapolou muito tempo, Renato, desculpa, eu tinha programado 30 minutos, mas deu quase mais de 1 hora. André, agradeço muito, belíssima apresentação. Nós temos mais 20 minutos de debate aí, então quem quiser, né, colocar... Só fazer uma menção aqui, o Renato, perdão, que eu vi aqui a Vânia com a mão levantada. Vânia, que bom te ver. A Vânia Andrade, Vânia, coloca a Vânia Andrade, fiquei em dúvida. Ô, André, prazer enorme, parabéns, viu? A gente vê uma evolução imensa do CIT Senai, né? Nos últimos 10 anos. Eu queria lembrar vocês, né, André, que nós temos em Minas Gerais jazidas muito grandes de anatásio. E eu vejo que o titânio ele tem um potencial enorme para ser utilizado no atual momento, porque ele é um metal que tem uma dureza muito grande, ou seja, e é muito leve, né? Então ele nesse mundo, né, de mobilidade elétrica, o uso do titânio ele significaria um avanço grande, né? Que você tem uma redução de peso e em várias aplicações. E eu não vejo, André, ninguém preocupado com o aproveitamento das novas reservas, das nossas reservas de titânio. Eu nem sei com qual empresa essas reservas estão. Não sei se é com a Mosaic ou tem tem outra empresa interessada, mas eu sei dizer que, resumindo, nós temos uma reserva, recursos minerais, né? Não é nem reserva, recursos minerais muito grandes de anatásio, que é um mineral que não é comum no mundo. O Brasil que tem maior quantidade de anatásio no mundo e que fica esquecido, né? E temos um arquivo de conhecimento ainda, né? A Vale já fez um estudo muito grande, há 20 anos atrás, sobre o aproveitamento do anatásio. Sei que a Codemig também fez um trabalho grande lá em Salvador, um novo processo de recuperação desse anatásio. E, na minha avaliação, a gente tem um diferencial que é a manufatura aditiva. Porque uma das limitações do uso do titânio é que, uma vez você tenha do tarugo de titânio, para você trabalhar esse tarugo era muito difícil, pela dureza do metal. Mas talvez com a manufatura aditiva você consiga fazer diretamente a peça sem passar pelas etapas assim, que exigiriam esse trabalho nos tarugos de titânio, nas peças de titânio. Então, eu queria lembrar, né, a Bimar que está aí, que realmente eu acho uma pena o Minas Gerais, né, e Goiás principalmente, mas o Brasil tem reservas únicas de um metal que é altamente especial, né, e que fica no limbo. Então, eu não sei como que a gente pode trabalhar essa questão, mas eu vejo que o titânio ele fica no limbo.
E nós temos em Minas Gerais reservas imensas de anatásio, tá bom? Então era isso. Eu fico aqui na torcida para que em algum momento, se for o caso, o próprio Estado fique desperte para essa oportunidade que o Estado tem e crie aqui uma indústria voltada para o uso do titânio metálico. Obrigada, gente. Se me permitem aqui, perdão, pode falar. Eu estava aqui com a minha mão levantada também. Eu queria aproveitar, Vânia. Está faltando uma pessoa aqui que você ia gostar muito de conhecer e ia estar já pegando o teu contato para conversar, que é o Sakuramoto. O Sakuramoto está com projetos na área de manufatura aditiva e procurando alternativas de inovação lá dentro. Essa é a ideia de colocar o titânio, usando essas bases nossas como um formato de pós aí, que pode ser mais fácil de ser utilizado. Acho que você tem que conversar com o Sakuramoto já logo de cara para ver como encaixa isso nos projetos dele lá, viu, Vânia? Ele é do GT1, que é o que puxa os metais acabados aqui. Talvez o CIT Senai pudesse criar um grupo de trabalho que resgata o conhecimento que o país tem do aproveitamento desses recursos. Oi, Renato. Eu já dei uma missão para você, Renato. Renato Costa. Pois é, vamos conversar com o Sakuramoto, né? E eventualmente. Não, a assunto da Vânia é criar como usar esse conhecimento que está disponível nessa área de mineralogia aí, que pode ser colocado à disposição da cadeia que nós estamos buscando criar, né? Vou conversar com a Vânia, vamos marcar depois. E o meu ponto para o André, eu já saio da minha fala aqui, era em relação àquele mapeamento que vocês vão fazer. Eu acho que um mapeamento que é fundamental nesse processo é incluir onde é que estão as empresas que fazem essa intermediação entre o minério e a peça semi-acabada. E onde elas estão no mundo e como é que a gente pode mapear e tentar entender como é que a gente faz eles virem para cá, sabe? E tentar chamar eles para os projetos, trazer eles para convidar para eventos, convidar e, de alguma forma, fomentar a participação dessas empresas aqui no Brasil, porque a gente não vai ter que inventar a roda de novo, né? A gente sempre busca quem já está isso mais bem desenvolvido, né, André? Não sei se está no teu radar, mas se puder pensar em como incluir isso dentro desse trabalho, vai ser muito rico e importante para nós todos da cadeia que está esperando esse material para depender dessas empresas aí. Câmbio. Legal, Erwin. Não, assim, estava no roadmap, mas a gente não tinha pensado isso de uma forma sistemática. Você tem toda a razão. Vamos incluir sim. Às vezes a gente precisa reinventar a roda, viu, Erwin? Porque senão vem alguém aqui, pega o conhecimento e leva embora. Eu tenho vários casos aqui muito interessantes. Quando eu vou analisar ex-tarifário, eu falo, não, mas eu participei lá na FINEP da análise desse projeto. Aí vou ver, o cara vendeu o projeto lá para fora e a empresa de fora que está... Pessoal, eu queria inverter um pouco a ordem aí, porque tem duas pessoas aqui que são extremamente importantes e são mais caladinhos, que é a Ana Cláudia e o Gonzaga. Então, se a gente pudesse inverter um pouquinho a ordem das perguntas, então, por favor, Ana Cláudia e Gonzaga, depois a gente volta de novo ao José Augusto, né? Por favor, Ana Cláudia. Bom dia, pessoal. Eu estou sem a câmera porque o meu Teams não dá muito certo aqui com o meu computador, não. Mas é rapidinho, eu só queria aqui responder a Vânia com relação ao anatásio. O CDTN desenvolveu uma rota para a produção do titânio com 97% de pureza, foi o máximo que nós conseguimos, né? Esse projeto foi um projeto da Mosaic, né? E a Mosaic, ela pediu uma patente, o CDTN está na patente, a patente saiu em 2023. Então, nós temos essa rota, o anatásio utilizado foi o anatásio de Araxá, o rejeito da mineração do fosfato, tá? E foi uma rota muito interessante. Eu até posso mandar para você a patente, Vânia, e eu pretendo pedir uma segunda patente, que é a patente de purificação, que eu continuei o trabalho, e a gente, então, tem essa expertise de trabalhar com o anatásio, tá?
E eu também concordo com você, a gente entrou nesse projeto, nesse edital do BNDES com a empresa OB Mineração, com titânio, mas infelizmente a gente não foi contemplado. Tá? Ana Cláudia, isso. desculpe, a Mosaic é da onde você disse que... A Mosaic é uma empresa... A Mosaic, ela é em Araxá, né? Ela faz o processamento fosfato. Não, mas a origem do capital. A origem do capital da Mosaic, eu não fosse... É americano. É americano? Isso, ela é americana. E a patente está depositada onde? Nos Estados Unidos. Então, é justamente isso que eu acho que a gente tem que inverter, porque é por isso que eu não posso chamar empresas, entendeu, Erwin? Se a gente não desenvolve a competência aqui, essa patente vai parar lá nos Estados Unidos, a competência da engenharia fica com eles, essa é a importância. Então, mas quem que é a empresa que consegue investir desse naipe para chegar... O governo brasileiro. Isso é uma tudo bem. decisão de governo, por isso que era importante a Margarete estar aqui, mas ela não está. Olha, esse projeto, ele foi feito Codenge Mosaic, na época. E foi logo depois a Codenge foi, né, perdeu essa parte de pesquisa tecnológica, mas foi Codenge Mosaic, tá? Nessa época foi. A Codenge, inclusive, está nessa patente também. Você sabe que o... Renato, você está falando com o microfone desligado. Por favor, eu pediria que o Gonzaga falasse, depois a gente volta à ordem de novo. Ok, eu queria trazer aqui também um dado importante, quando nós estamos falando aqui de engenharia reversa e processos que são lacunas tecnológicas. Muito importante é a questão da atomização. Nós estamos falando então de matéria-prima para ser transformada em pó para ser usado na manufatura aditiva. Hoje, agora 9h21 da manhã, 100% do pó que a gente usa dos mais diversos materiais, eles são 100% importados. 100% importados. Então, o mais barato que a gente consegue adquirir é o aço inox 316L, que custa R$800 o quilo. Então, esse é uma barreira tecnológica que ela nem é do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de demanda. Por exemplo, as empresas do exterior que fornecem pó, como por exemplo a Höganäs sueca, não tem problema de vir para cá para colocar os atomizadores e disponibilizar o pó usando a nossa matéria-prima, inclusive, né? Mas o problema é a escala. Então, nós estamos ainda num momento em que a gente está nessa, né, o cachorro tentando morder o rabo, porque não tem o pó aqui porque não tem escala, não tem escala porque não tem o pó aqui. Enfim, agora, uma das iniciativas que nós já vamos tomar dentro do projeto MagBras que o André apresentou, nós estamos trazendo alguns atomizadores para começar pelo menos uma pequena escala, aquilo que vai ser necessário para a parte de ímãs, porque nós vamos também, dentro desse contexto do MagBras, trabalhar com a parte de manufatura de ímãs permanentes, com manufatura aditiva para geometrias complexas. Então, deixar no radar também esse gap tecnológico importante, que não obstante tendo a matéria-prima aqui, nós ainda temos a dificuldade de trabalhar com a atomização dessas matérias-primas para gerar, então, matéria-prima para manufatura aditiva. Obrigado, Gonzaga. A gente só fazer um comentário. Como está sendo gravada essa reunião, eu vou depois estar passando sugestão por sugestão e vou estar voltando a vocês para ver como é que a gente implementa isso, tá? Talvez até formando pequenos grupos, né? Fica mais fácil nós avançarmos. Quem que ainda tem? Nós temos mais 7 minutos de reunião. Então, se tiver mais alguma pergunta, alguma contribuição, por favor. Tem aqui Vânia e José Augusto. Vânia, alguma colocação? A Vânia não abaixou a mão daquela vez lá. Ela já tinha falado. Ah, tá, abaixou agora. José? Desculpa. Mais alguém? Deixa eu aproveitar.
Deixa eu fazer Desculpe, uma Vânia, observação você aqui. vai voltar? Desculpa. Você vai voltar? Fique à vontade. Eu só queria lembrar aqui o André que dentro desse conceito de circularidade do aço, a gente, na minha avaliação, deixa de fora a parte de reciclagem da sucata. Eu acho que existe ainda espaço, na minha avaliação, de melhorar os processos usados na reciclagem da sucata, envolvendo, inclusive, o modelo de negócio. Então, se a gente pega a sucata e mistura sucatas de várias origens para colocar isso num forno de reciclagem de sucata, eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade de fazer um processo mais eficiente para sucatas de diferentes qualidades. E, para isso, a gente precisa de estudar os processos que são de tratamento das sucatas. Então, eu vejo assim que o pessoal de circularidade fala muito sobre os rejeitos da produção de aço, mas se esquecem que o grande foco, para mim, em tornar o aço um metal vamos dizer assim, de baixa pegada de carbono, está na reciclagem do aço. E isso aí também eu vejo que está meio que esquecido, essa parte da reciclagem da sucata. E, de novo, não é só a sucata, é também o modelo de, por exemplo, usar o aço e fazer a coleta desses materiais de forma diferenciada, com qualidade diferenciada, para que você, ao fazer a reciclagem, você ter processos mais eficientes para usar esse aço. Ok, Ivana, obrigado. Vamos ao último, JA. Opa, obrigado. A Vânia é maravilhosa, né? Mas ela sempre foi da siderúrgica. E a gente nós temos que pensar um pouco mais, né, no global. E uma coisa, desculpa aí, que eu estou gostando muito, que um amigo nosso fala, o Rossandra, não é o que é mineração sustentável. O que é isso? É realmente um negócio maluco, né? É mineração responsável. Já que a esquerda toda, eu sou centro-direita. Me desculpa, viu? Renato Seminelli, eu sou centro-direita. Agora, meu irmão, vamos falar então, eu concordo, mineração responsável. Esse papo de sustentável, eu estou comprando a briga, viu? Eu estou junto com o nosso amigo lá, viu? Mineração responsável. E eu vejo que esse grupo aqui é altamente, ele é diversificado. Eu já vi que eu já criei briga, né, pelo semblante de algumas pessoas, mas é isso, viu, Renato? Mineração... Não, a ideia aqui é essa mesmo. É isso, mineração responsável. Eu estou comprando essa briga também. É isso, cara. Abraço demais esse grupo, viu, cara? Estou gostando. Obrigado, Zé. Gente, então nós vamos terminar. Quem tiver alguma contribuição que eu gostaria que eu rodasse para todos, tá? Fique às ordens. Nós vamos estar soltando essa gravação, mais alguns comentários. E semana que vem nós vamos ter aí uma reunião com o Jorge Boeira, né, e o Miguel Neri, trazendo aí um modelo, né, de fomento que pode cair de luva aí para os minerais e materiais críticos. Então, muito obrigado. Evan, você quer fechar? Viu, Renato? Eu acho que dessa reunião saiu muita coisa importante, que eu acredito que a gente tem que pegar um takeaway, que eu chamo assim, uma ata dessa reunião, com alguns tópicos já definidos aí, que a gente definiu, desde usar essa experiência, essa biblioteca de informações que nós temos, que a Vânia ofertou, o tema de levar o titânio para o Sakuramoto como pó para impressão 3D, que ele está desenvolvendo processos lá muito interessantes, em várias linhas, né? E outros também, como o Gonzaga já colocou uma demanda sobre isso, né? Acho que pode juntar esse trabalho aí do Gonzaga com a Vânia também,
faz todo sentido. E tentar incluir aquele tema da pesquisa das empresas globais e nacionais, né, que trabalham na transformação siderúrgica, química, para a gente ter isso nessa pesquisa que está fazendo, viu, André? E, entre outras, acho que foi muito boa a reunião hoje, Renato. Acho que é um momento importante de integração com essa cadeia completa. E uma dúvida que eu tenho, que a gente usa muito na cadeia automotiva, eu, na Bosch, usei a vida inteira e cada vez isso foi ficando cada vez mais claro, né? A gente passou por uma transformação na indústria automotiva, né? A Toyota Production Systems lá entrou de vez, lá mudou todo o conceito de análise, de uma visão de Lean, né? Que é um negócio que, de certa forma, é um monte de regras que a gente aplica, desde Kanban, desde Kaizen, e aí vai com um monte de filosofia que otimiza todo esse processo. Eu não sei se dentro da mineralogia isso também chegou lá e se valeria a pena a gente fazer uma troca de experiências entre essas áreas, né? E tentar ver se, de repente, a gente consegue fazer um lean na mina aí e ganhar competitividade também nessa base aí. Excelente, Hervé. E uma provocação que eu faço, talvez para uma próxima reunião. O que é que o Xi Jinping está chamando de nova ordem mundial? Cara, eu estou preocupado pra caramba. A Vânia deve estar... Eu conheço a Vânia, sei quem é a Vânia. Trabalhou comigo, né, Vânia? Eu fico imaginando que diabo é isso de nova ordem mundial. Desculpa aí, fechei da minha parte. Gente, eu agradeço a todos aí, espero todos a próxima reunião, no dia 9, eu vou estar mandando convite para todos. Muito obrigado. Renato, obrigado só Obrigada. rapidão, Renato, que foi falado aí sobre a ata, se você quiser, eu posso contribuir aí, já que, como da área jurídica, eu não posso falar muito, mas pelo menos registrar Não, aí seria uma ótima tá ajuda, bom? Maricruz, tá? Para a gente Vamos ter os conversar encaminhamentos aí. Tá. Obrigada, gente. Bom Um dia. abraço a todos, gente. Obrigada. Um próxima. abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até logo. Tchau. Bom dia, muito obrigado, parabéns.